Meus caros irmãos e irmãs, abençoado sábado em Jesus e Maria. Eu vi na internet uma coisa que muito me preocupou e acho que deve preocupar você. Um desses padres cantores famosos que gravam DVDs, que escrevem livros, tem programas na internet. Este padre estava dizendo no programa que grande parte dos católicos nunca leram a Bíblia e nem leem, e que a maioria dos católicos adoram imagens, sim. E o que é mais grave, esse padre, na vida real, como se diz, ele faz estudo com Ana Paula Valadão, que é protestante, e consequentemente com a pastora Valnice Milhomens, que é uma das mais ferrenhas perseguidoras do catolicismo no Brasil, vinda da África, e já mudou o nome da igreja 2, 3 vezes. Ela tem um ódio mortal ao catolicismo e sobretudo a Maria e ao Papa. E esse padre cantor está fazendo estudo bíblico com ela, Ana Paula Valadão. Um detalhe, quem instrui o padre é Ana Paula Valadão. A pergunta que não quer calar, o que é que um protestante tem a ensinar um sacerdote sobre Bíblia? O que é que ele tem para acrescentar que um sacerdote católico não tenha já esse conhecimento? Então o que aconteceu? Parece que esse programa foi essa semana e hoje um pastor, pode olhar no YouTube, está dizendo aos fiéis: continuemos a orar para que ele se converta. Já está dado o passo inicial. Ele já reconheceu que a Igreja Católica é a grande Babilônia, é a grande obra do demônio. Então, irmãos, eu venho aqui porque eu, e tenho certeza que você, eu sou um ferrenho defensor da nossa igreja. Eu não abro mão da defesa da Igreja Católica. Eu prego em todos os ambientes. Mas, em lugar nenhum, eu discordo da minha doutrina, nem entro em conchavo, nem participo de falso ecumenismo. Porque a Igreja é santa, instituição fundada por Jesus, administrada por homens, mas conduzida pelo Espírito. Então, um sacerdote chegar num programa de televisão com uma mídia desse quilate e dizer que realmente a maioria dos católicos nunca leram a Bíblia e a maioria são adoradores de imagens, idólatras, esse padre não está bem na vocação. Esse padre está precisando voltar a algumas aulas de catecismo. A minha pergunta é, onde está o senhor bispo ou arcebispo de tal sacerdote que não o chama para um diálogo eclesial sobre isso? Porque, meus irmãos, um sacerdote chegar na televisão, como eu disse, usar uma mídia desse quilate, para dizer que nós católicos, a maioria nunca lemos a Bíblia e que grande parte são idólatras, e continuar sacerdote, e não ser chamado pela CNBB, e não ser chamado pelo bispo de sua localidade, de sua diocese ou da sua arquidiocese, é demais. Não está bem na Igreja Católica? Saia. Não está bem no celibato católico? Peça licença. Mas não fique dentro da Igreja Católica fazendo coisas como essa. Está aí no YouTube. Eu não vou dizer o nome do padre, porque no outro dia que eu fiz aqui sobre os padres de palco, eu recebi até ameaça de espancamento se me encontrarem por aí. Porque o que está salvando a Igreja Católica são esses padres cantores. Absolutamente não. O que está salvando a Igreja Católica é o Espírito Santo, que não precisa disso. O que salva a Igreja Católica é o pontificado do Papa Francisco. O que mantém a Igreja Católica de pé é o trabalho dos cardeais e dos bispos, arcebispos, sacerdotes. A igreja não precisa de padre cantor. A igreja não precisa de freira cantora. A multidão corre porque é cheia de problemas, com depressão, né? Vazios. Pensam que num show desse Deus vai agir. E até age, porque Deus é misericórdia, né?
Mas um sacerdote vir a público e dizer que a maioria da igreja católica é idólatra, eu quero dizer a vocês que isto é uma coisa que eu venho aqui dizer. Não dá para aceitar. Não dá para assinar embaixo. Então, vocês querem tirar dúvida, podem entrar no YouTube, está lá o padre famoso que canta, que grava CD e DVD com famosos, que escreve livros, dizendo que a Igreja Católica ela é adoradora de imagens, uma grande parte de católicos adoram imagens. E o que acontece? O que acontece é que hoje o pastor mandou um vídeo dizendo que orasse que esse padre está na peinha para virar evangélico. Gente, isso é muito triste, não é? Isso é lamentável. Porque se um fiel já é triste virar evangélico, negar o seu batismo, assumir uma igreja que Jesus não fundou, você imagina um sacerdote. É o escândalo do escândalo. Mas eu não estou falando disso de mudar de religião, que inclusive é um direito, né? Constitucional. Vivemos num país de liberdade religiosa. Todo respeito aos nossos irmãos evangélicos, protestantes, testemunhos de Jeová, umbandistas, espíritas, ateu, à toa. Mas um sacerdote conhecido em todo o Brasil e fora dele, usar um programa para dizer que nós católicos, a maioria somos adoradores de imagens, aí já é um problema que eu acho que os senhores bispos deveriam tomar atitude. Quem sou eu para dizer o que um bispo deve fazer? Mas quem poderia conversar bem direitinho com um sacerdote desse era um bispo de autoridade, ligado à doutrina da fé, ao santo catecismo. Não quer mais ser católico? Não quer ser mais padre? Vai com Deus. Obrigado pelo tempo que o Senhor serviu a igreja. Obrigado pelo tempo que o Senhor evangelizou. Obrigado pelas lindas canções que o Senhor fez. Pelos shows maravilhosos que o Senhor fez. Mas o Senhor não pode continuar sacerdote. O Senhor não pode continuar sacerdote negando a fé publicamente. Ou o Senhor está ao lado da igreja ou o Senhor está contra. Não existe o meio termo. Ou o Senhor aceita o depósito da fé, ou o Senhor não aceita, né? Então hoje eu venho aqui não para julgar esse padre, mas para dizer a verdade. Um sacerdote desse é preciso ter muito cuidado. Porque se não está em unidade com a igreja, não está em unidade com o bispo local, então vai criar doutrinas e vai favorecer outras doutrinas. O pastor colocou lá no YouTube, né? Que esse padre, oremos irmãos, está muito perto, ele já está reconhecendo que a Igreja Católica é a grande Babilônia. Então, agora, não me admira, eu sabia que esse sacerdote não ia muito longe, desde que ele começou a carreira dele. Porque nenhum sacerdote, como eu disse, pode aceitar ter fã-clube. Nenhum sacerdote pode se sentir estrela. Nenhum sacerdote pode se sentir celebridade ao ponto de se negar a administrar os sacramentos, porque é uma estrela agora de alta grandeza. Mas que isso sirva para nos firmar na fé. Não nos desanime. Nos preocupa, porque é um sacerdote e muito famoso no Brasil. Mas eu estou dizendo que está no YouTube. Vocês podem procurar, está lá. Inclusive ele faz esse comentário baseado em um sacerdote, não é, que está celebrando numa missa da Canção Nova e que também, talvez empolgado, imprudentemente, diz que existe idolatria na Igreja Católica. E parece que o padre vai comentar o que este outro sacerdote disse na homilia lá da celebração. Então, irmãos, procuremos ficar fiéis à Igreja e atentos a esses e a essas que aparecem com doutrinas estranhas, com devoções estranhas. Daqui a pouco é uma igreja dentro da igreja, dentro da igreja, dentro da igreja. É uma doutrina dentro da doutrina, dentro da doutrina da doutrina. É uma liturgia dentro da liturgia, da liturgia, da liturgia. Não. Nós obedecemos à Santa Madre Igreja, que vem do pontificado do Papa Francisco, que vem da orientação canônica de nossos bispos e cardeais, que não fazem parte da maçonaria eclesiástica. Nós seguimos a orientação dos nossos bispos e arcebispos. Estamos em harmonia com toda a igreja, representada no Brasil pela CNBB.
Outro dia um rapaz esteve numa palestra minha e ele disse: olha, o irmão, a CNBB não representa mais nós católicos. De onde você tirou isso? Não, é uma realidade. A partir de agora, a CNBB não nos representa mais. Eu disse: representa? Representa porque a igreja está viva. Olha, rapaz, eu sei de onde você está tirando isso. É de um grupo político, não é? Não é verdade? Um grupo político? Então tenha cuidado. Os bispos da CNBB nos representam, sim. Se tem bispos divergentes das ideias internas, isso não quebra a unidade geral. A igreja não está solta, não. Ela caminha em unidade. O pároco, em primeiro lugar o bispo, o pároco, a diocese, não é? O núncio apostólico e o Santo Padre. Né? Em 9 dioceses que nós temos aqui no Ceará, se não me engano, são 9, nenhuma desvirtua do que seja a Igreja Católica. Então essa coisa de dizer que não, a CNBB não representa mais a Igreja Católica, cuidado com isso. Representa e representa sim. Então hoje é um desabafo de irmão para irmãos. Ouvi um sacerdote dizer que a Igreja Católica, a maioria não lê a Bíblia e que 90% são idólatras. Olha, gente, isso é de cortar um coração vindo de um sacerdote, né? Então, que rezemos por ele. Não para que ele mude de vida, não. Que ele faça a escolha. Não adianta rezar pela mudança de vida, não, porque já está afundado na fama. Que ele faça a escolha, mas que não manche o véu de noiva da Santa Igreja Católica. Não se aproveite da fama, não se aproveite da imprensa, não se aproveite do fã-clube para difamar a Santa Igreja. Aí você sabe o que acontece? Um fã exagerado de um padre desse começa a dizer: parando para pensar, é verdade, ele está certo. Não, parando para pensar, nós adoramos imagem mesmo. E o padre fulano tem razão, a gente não lê a Bíblia mesmo não. Da onde ele tirou esta conclusão? Que pesquisa foi feita? Não é? De onde ele tirou esse índice de que grande parte dos católicos são idólatras e que não leem a Bíblia? Porque a igreja está aí nos acompanhando do batismo até a unção dos enfermos e até o pós-morte, porque ainda tem os rituais do funeral, do sepultamento, do 7º dia. Agora, que existam católicos que não queiram a catequese da igreja, isso é um outro assunto. Enfim, mas a afirmação de que a Igreja Católica, grande parte, não lê a Bíblia e que grande parte são idólatras, isto é um erro gravíssimo. E como eu digo, né, quem é fã deste padre vai começar a pensar como ele, e daqui a pouco sim, tá um pé no protestantismo, a igreja paralela, o evangelho paralelo, a verdade que não vem de Cristo. Que todos os dias surgem igrejas evangélicas, todos os dias são fundadas. Aí aparece um sacerdote para dizer uma coisa dessa, uma estupidez dessa. Eu não sou idólatra, você é? Você adora imagens? Eu leio a Bíblia todos os dias, a liturgia das horas, escuto o Evangelho, leio o Evangelho do dia, você também? Então eu não estou no número dessa classificação, desse sacerdote, e você também não. Então tenham cuidado, porque depois um padre desse vira protestante e arrasta uma multidão de fiéis, que podem ir também, porque, quando eu era católico, nunca foi. O Papa Francisco disse, também o Papa Emérito Bento XVI também disse, nem que voltemos a ser apenas 12 no mundo, mas não abramos mão da santa doutrina da igreja. Se esse padre virar protestante, como já se está se esperando, e levar grande parte de católicos, eram falsos católicos. Então é até bom que vá mesmo para deixar o povo de Deus em paz e vá viver com as seitas, se alimentar das seitas, fundar a sua igreja, ter seu próprio negocinho, enfim. Mas eu estou falando deste sacerdote que disse em rede nacional que nós católicos somos adoradores de imagens. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, esmague a cabeça da serpente, mesmo que a serpente seja esse sacerdote. Mesmo que a serpente seja um sacerdote, uma religiosa. Porque não é possível que um sacerdote faça uma coisa dessa a nível nacional.
com a santa doutrina católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima.